Fiquem todos. Obrigado. Então, meus amigos, hoje, segunda-feira, meados de outubro, nós vamos dando prosseguimento ao nosso estudo regular da mediunidade, através das apostilas da FEB, e vamos então fazer a nossa prece para que tenhamos a supervisão e a assistência dos amigos espirituais, para que tudo seja seguro, confortável, para que tudo corra bem em mais um dos nossos encontros para isto. Então, que todos vocês estejam muito bem. Nós vamos então nos abraçando, agradecendo a Jesus e a todos os amigos espirituais de toda uma egrégora tão querida que habitualmente nos ajuda para que o proveito de cada reunião seja o melhor possível. Jesus sabe, os benfeitores também, que somos pequenos, que estamos aqui para conhecermos algo que é bem característico da nossa humanidade em toda a sua história, o dom, a ciência da mediunidade. E por isto já agradecemos a presença deles, que eles nos acompanhem até o finalzinho da reunião, que enquanto nós estivermos estudando, possamos estar contribuindo também, doando fluidos, vibrando intimamente em benefício do trabalho que esses queridos espíritos realizam, em prol dos que sofrem, dos que adoeceram, dos que estão vivendo tribulações, agruras, de todos os tipos que nós muito bem conhecemos, pelo menos os de longe, que têm afetado a nossa humanidade. Que nossos departamentos das células, com todos os seus conteúdos, nós estejamos entregando a essas mãos tão queridas, para que eles possam fazer tudo que seja o melhor, que seja possível para crianças e adultos, homens e mulheres, bebês, pessoas de idade, que estejam vivenciando as expiações e as provas, justo agora em que nós estamos orando por eles. Que tudo seja devidamente assistido pelos nossos benfeitores, dentre eles Eurípides, Bezerra de Menezes, Dr. Pedro Ernesto, Dona Ivone, do Amaral Pereira, quem sabe Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Sheila, Meimei, José Grosso, Albert Schweitzer, Viktor Frankl, Stephen Hawking e tantos que, mesmo não podendo estar conosco, lembrando deles, rogando
toda assistência para os milhões de necessitados que temos conosco no dia a dia da Terra, nestes tempos difíceis. Muito obrigado, amigos, e em nome de muitos e muitos espíritos, vamos adiante para o estudo da noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, deixa eu buscar aqui a apostila. Procurem buscar as suas. Estamos, como tínhamos comentado, iniciando um tema novo, que é o tema número 3. Ele é um tanto específico, chamado assim, o método kardeciano de comprovação mediúnica. Então, pelo título, nós podemos imaginar algo que vem à tona no sentido de que, às vezes, nós não podemos ter certeza da origem daqueles conteúdos. Nós também lembramos que é natural que possamos ter conteúdos como resultado do animismo, quando o próprio médium, em desdobramento, dentro das suas excelentes condições de trabalho, ele pode agir desdobrado e escrever algo que seja dele próprio. Não só escrever, mas pode ser não apenas psicografia, mas psicofonia também. Então, tudo isso importa, tudo isso é uma ideia que nós, aprendizes, devemos procurar conhecer. Então, é sobre isto que nós vamos estudar agora, né? De tal maneira que, vejamos. Oi, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, senhor. Ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade, pela correta utilização da razão e do raciocínio formal lógico. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos: a razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Com essas duas ferramentas, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo, a partir das manifestações mediúnicas, algumas das quais muito singelas ou banais, mas que não escaparam à sua arguta percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação intelectual e humanista que recebeu quando renasceu na França no século XIX. Então, o primeiro item, Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, o nome do codificador da doutrina espírita, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, nasceu em Lyon, França, às 7 da noite do dia 3 de outubro de 1804. Apesar de ser um dado biográfico, é interessante que nós, todos espíritas, lembremos disso.
do seu nome de batismo, vamos dizer, de registro em cartório, que é esse nome que aí está, e o seu 3 de outubro de 1804, portanto, agora há poucos dias atrás, precisamente há 10 dias atrás, nós tivemos como que ele completando 221 anos de sua vinda, de seu nascimento. Descendentes de antiga família lionesa, portanto, de Lyon também, católica, de nobres e dignas tradições, foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Riveil, homem de leis, juiz, e Jean-Louis Duhamel. Desencarnou na cidade de Paris no 31 de março de 1869. Portanto, no início de 69. Lembrando que o último livro do conjunto principal foi a Gênese, que foi de 1868. Reparem ali a citação da biografia de Allan Kardec, dos seus dois autores, que fizeram uma meticulosa pesquisa bibliográfica. Riveil realizou seus primeiros estudos em Lyon, em francês, Lyon, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, ou Yverdun, Yverdon-les-Bains, que fica perto de Genebra, cidade suíça do cantão de Vaud, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi. E foi para ele como um pai espiritual de Allan Kardec. Concluídos seus estudos na Suíça, Riveil retorna à França, fixando residência em Paris, onde trabalhou como professor em escolas francesas e escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Convidado a assistir aos fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam as mesmas mesas. Percebeu de início que, em meio à frivolidade e à irreverência em geral, cercavam a manifestação dos fenômenos mediúnicos. Havia ali alguma coisa de diferente, inteligente e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Posteriormente, passou a ser assíduo às reuniões, sobretudo na casa da família Baudin, tendo a oportunidade de endereçar às supostas mesas perguntas, algumas proferidas mentalmente, inclusive, mas todas eram respondidas de forma inteligente e, não raro, demonstrando profundo conhecimento. Quem que demonstrava? Os que respondiam. À medida que se inteirava do assunto, muitas indagações surgiram, naturalmente, e aplicando o método experimental
ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado dos fenômenos, como esclarece em obras póstumas. Apliquei a esta nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Ao aplicar a ferramenta do método científico em suas análises, Kardec chega a duas conclusões de imediato. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo, seus costumes, se referindo ao mundo espiritual, que até então, salvo algumas exceções de certos sensitivos ou médiums da história, eram completamente ignoradas, desconhecidas. No livro A Gênese, ele reafirma como realizou o trabalho de investigação dos fenômenos mediúnicos e as conclusões obtidas, em seguida publicadas nas obras básicas da codificação kardeciana. Então, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os preside. Depois, lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios.
Em suma, não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio, subsequentemente, explicar e resumir os fatos. Item 2, seguindo. Allan Kardec e o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Perplexo ante a grandiosidade do conhecimento que os fenômenos mediúnicos apresentavam, o codificador percebe, contudo, que nem sempre era possível obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Teve, então, a feliz ideia de associar à metodologia científica instrumentos da percepção extrasensorial, como diríamos nos dias atuais. Guiando-se pela intuição, faculdade que lhe era bem desenvolvida, definiu inovador método racional intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. Método racional intuitivo. A intuição, diga-se de passagem, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum no ser humano. Em geral, nos médiuns em particular, e em especial nos psicógrafos e psicofônicos. Surge na mente como uma lembrança de ideias ou acontecimentos anteriormente conhecidos do encarnado, quando este se encontrava no estado de sono e sonho. A intuição manifesta-se também quando o médium consegue captar mentalmente e de forma sutil ideias e sentimentos transmitidos pelos espíritos. Assim, o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. O item 3 agora. O método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Proposto por Allan Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, o método racional intuitivo é a hábil associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento. No início das pesquisas, o codificador utilizou o método racional intuitivo para melhor compreender a origem e razão de ser das manifestações mediúnicas, aquelas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Mais tarde, esse método foi aplicado, dentre outros, para classificar e qualificar a faculdade mediúnica de alguém, entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia. As contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras, e as mistificações. Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. Definir tipos e graus
da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo de O Livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado ou decodificado nas demais obras básicas, de acordo com uma temática específica. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele só deixou de citar o livro dos... está ali, o Livro dos Médiuns. Livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Um ponto relevante que não deve passar desapercebido é aquele que a nova ordem de conhecimentos trouxe no seu bojo, a questão moral. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que, a rigor, deve transformar o indivíduo para melhor. Daí Allan Kardec afirmar: o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Outro ponto de capital importância, que jamais deve ser esquecido pelos espíritas, é que a referência moral do espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Significa dizer, em outras palavras, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, metafórica e, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. E, pelo bem, o caminho da verdadeira felicidade. Então, meus queridos, esse é um capítulo super valioso para nós, porque muitas vezes nós chegamos nos trabalhos espirituais, na casa espírita, esquecendo da metodologia que ele utilizou na sua obra monumental, que é a doutrina espírita. Então é importante lembrar, não é, do quanto ele, na sua sabedoria, lidou com o fato mediúnico de uma maneira a tirar todos os subsídios possíveis em proveito da humanidade. E é mais ou menos isto que o capítulo
agora nos brinda, eu diria. Então, meus amigos, gostaram? Então, nós poderíamos agora deixar vocês à vontade para quaisquer considerações, perguntas a respeito desse estudo de hoje, mas também, se quiserem, de estudos outros, de temas, vamos dizer assim, recentes das últimas segundas-feiras. Então, fiquem bem à vontade e vamos adiante. Tudo compreendido, então? Muito bem, nenhuma dúvida. Então, meus amigos, nós talvez tivéssemos ainda um certo tempo antes de fazermos o treinamento a respeito da psicografia e da vidência. E aí, hoje pela manhã, o Marcos me lembrou que eu tinha deixado como uma possibilidade para nós conversarmos algo que no dia que o assunto foi mais ou menos abordado, já não dava mais tempo. Qual foi mesmo o assunto, Marcos? Memória celular de transplantes cardíacos. Isso. Eu falei isso? Sim. É, eu me lembro. A Eu Adelina está de achava. testemunha. É verdade, isso me lembra algo que pode ser interessante partilhar com vocês. Eu até tinha achado que era uma outra temática que eu tinha pensado, materializações luminosas de espíritos, mas isso também pode ficar, é uma história mais longa. Então, o que aquele tema ensejou foi isso aí, né? Porque os transplantes, de um modo geral, eles podem ser de inúmeros órgãos diferentes. Existem aqueles bem mais simples, por exemplo, os transplantes de córneas, e frequentemente os doadores são ou doadores que desencarnaram, né? Em que cada pessoa, portanto, pode devolver a visão a duas pessoas diferentes, né? De um modo geral é assim. Então, existem inúmeras possibilidades dos transplantes. Algumas são possíveis, outras absolutamente impossíveis. Então, por exemplo, até enxerto de pele para pacientes que sofreram de grandes queimaduras. Então, existem os enxertos, e, em geral, são feitos com toda uma determinada técnica, né? Mas existem transplantes de pulmões, transplantes de fígado, transplantes de coração, que são aqueles que podíamos imaginar os mais delicados. O transplante de cérebro não existe, Ainda não. não é? E, pelo visto, talvez nunca vá existir. É melhor a gente não usar essa palavra nunca, porque daqui a 100 ou 500 anos
não saberemos o que teremos para se viver pela evolução da ciência, né? Mas o que acontece? Essa história da memória celular, o que eu pude ler ou o que eu pude presenciar, tem a ver com transplantes cardíacos. Os transplantes cardíacos, vocês sabem, eles são sempre ligados a doadores cadáveres. Os transplantes de rins com cadáveres ou com pessoas e, como a natureza providenciou que cada um tivesse um par de rins, havendo viabilidade, um familiar pode doar um dos seus rins para um irmão, uma mãe, um filho que esteja dependente de diálise, em geral, hemodiálise. E aí, isso é um renascimento para quem recebe o rim, porque o rim vai funcionar muito bem e o paciente sai da diálise. Então, é um dos órgãos mais comumente transplantados. Mas o transplante de coração, qual é a curiosidade? Eu me lembro, eu estava em Havana, Cuba, eu estive lá 2 vezes, talvez volte agora em fevereiro, com o objetivo de levar as sementinhas dos conteúdos espíritas, e havia uma família, que é a família Agramonte, 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, todos médicos. E naquela altura nós tivemos um seminário sobre aspectos interessantes dessa fronteira medicina, espiritualidade. E aí, numa altura, havia mais ou menos umas 40 pessoas dialogando sobre questões da mediunidade, do mundo espiritual e, portanto, sob a ótica espírita. E aí o Cláudio Agramonte, médico cardiologista de Cuba, ele conta a seguinte história, que numa época, numa altura, havia um senhor com uma cardiopatia grave, dilatada, crônica, na fila do transplante. E eis que um jovem sofre um acidente, parece que de motocicleta, e desenvolve morte cerebral. Morte cerebral, ainda mais em pessoa até então rígida, sem nenhuma doença ou nada mais importante, muitas vezes é muito útil para transplantes de rins, de córnea e também de coração. Pois bem, esse senhor recebeu o coração do jovem. Tudo correu muito bem. Êxito cirúrgico. E aí, ainda na vizinhança no pós-operatório, bem recente, era como que o dia seguinte, e aí vários colegas e o cirurgião, anestesista, intensivista, enfermeiros e tudo mais, estavam discutindo a evolução tão boa no pós-operatório do senhor que recebeu o coração novinho daquele jovem. E enquanto estavam dialogando na beira do leito, como se diz, numa ocasião, estavam todos à volta do leito e do paciente. O paciente, do nada, arregala os olhos e diz, com um tom de voz assim, bem
intenso. Arregala e diz: ele está aqui. E ele veio buscar o coração que é dele. Olhem isso. Como era um pós-operatório, talvez ele nem fosse o paciente um médium, mas com aquelas medicações todas de ação central, ele talvez estivesse desdobrado, e desdobrado é como se fosse médium. Outros desdobram e não veem nada, mas ele vê o jovem. E ele logo percebe, pela irradiação mental do jovem, que o coração que ele ganhou tinha sido dele. E aquilo causa um impacto, uma surpresa na equipe toda. Nunca ninguém tinha visto nada disso. E também ninguém sabia interpretar aquilo. Uma coisa é quem lida com as questões espirituais, é espírita ou espiritualista, sabe da vida após a morte, né? E pode logo concatenar as ideias. Mas ali ninguém era muito entendido da coisa. E aí ele repete, ele veio buscar o coração. E ele, paciente, todo aflito. Olha, quando olham para o monitor do eletrocardiograma, monitorização 24 horas, ele faz uma arritmia, passa mal, faz uma arritmia que é a chamada taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, e para o coração. E aí foi todo um corre-corre. Em que sentido? Botão de emergência, como tinham colegas experientes ali, em medicina, urgência, terapia intensiva, partiram para a reanimação cardiorrespiratória. Ainda veio uma equipe de fora para ajudar, de fora daquele grupo que estava na beira do leito. Quando aperta o botão vermelho, vamos dizer, onde quer que tenha sido a parada, quando o hospital é bem administrado, vem todo um grupo para reanimar o paciente. No hospital é o melhor lugar para ter êxito na reanimação, porque é tudo equipe competente, é tudo intensivista, emergencista, enfim. Fizeram massagem, colocaram medicamentos, fizeram a cardioversão elétrica, massagem cardíaca externa, droga disso, adrenalina daquilo, e ele vai voltando, e o coração que volta, a circulação cerebral volta também ao normal, e a pessoa desperta. Claro que vai depender do tempo de parada. Mas como logo que parou já tinha toda uma equipe capacitada, o resultado foi muito bom. E aí continuaram discutindo, vamos usar isso, usar aquilo, quer dizer, interrompeu a conversa que vinha acontecendo, porque agora a prioridade era a estabilidade cardiovascular depois desse episódio, dessa crise. E aí alguns ficaram ali conversando, o doente estabilizou, e aí o pessoal, cada um foi para ver outros casos. E a enfermagem ficou cuidando, né, monitorando tudo, tal. Eis que, no dia seguinte, estava a enfermeira dando banho no leito. E era uma enfermeira com uma auxiliar. E ele estava completamente desperto. De repente, ele grita de novo
e diz: ele voltou e ele quer o coração dele. Quando isso acontece, ele faz uma arritmia cardíaca semelhante à da véspera, só que dessa vez a enfermeira estava assim com uma auxiliar, ela não era bem treinada em paradas cardíacas. Aperta o botão vermelho, demora uns minutinhos e a equipe vem, ela massageia o coração, mas a equipe, quando vem, faz de tudo, medicação, massagem, ele é colocado em oxigênio a 100%. Enfim, ele acaba desencarnando. Porque dessa vez não foi como no dia anterior, ele não responde às manobras e morre. Então, essa é uma ocorrência inusitada. Hoje em dia, algo muito raro, isso aconteceu há 20 anos atrás. E a ideia qual é? A ideia é de que uma reflexão: quem são os doadores cadáveres? São pessoas, são seres humanos, são pessoas que podem se ressentir daquilo que, após a desencarnação, ele sendo levado para um lugar para captação de órgãos, ele esteja ali acompanhando. E o coração é um órgão extremamente vital e decisivo para a vida. Além de que nós temos o chakra cardíaco, além do que nós temos como que todo um conjunto de vibrações de tudo que o jovem, ou fosse quem fosse, viveu durante a vida que teve, do ponto de vista humano e espiritual, reverberando em todas as células. Mas qual é o órgão mais vital que existe? O coração. E aí, a ideia que ficou desse episódio, que o Cláudio Agramonte contou, era no sentido de que, olha, o coração foi tirado do tórax, do corpo físico, em condições da morte cerebral, para uma utilidade do transplante. Mas e o dono daquele corpo? Então, em geral, as pessoas pensam: morte cerebral, acabou a vida. A vida biológica está mesmo no fim. É critério para você avaliar a doação e a captação de órgãos. Mas e a alma, que agora está no mundo espiritual? Nesse caso, ela ficou junto do coração. E no que o coração foi colocado no tórax do outro senhor, ele ficou ali, tipo assim: me dá o meu coração de volta. Ele é meu, e era mesmo. Ninguém pediu licença. Então, a memória espiritual, a memória celular das células cardíacas estavam impregnadas do que era o seu proprietário. Isso atrai e pode atrair, vamos dizer, a ponto de acontecer algo assim. Então, por isso que se usa medicações para evitar a rejeição dos transplantes. E é uma medicação que cada paciente vai ter que usar para o resto da vida. Por quê? Porque as pessoas têm sistema imunológico, aquelas células, aquela genética, aquela biologia, ela é de outro personagem. Então, isso é capaz que esteja por trás, além da simples imunidade daqueles que doam seus órgãos, para que o receptor rejeite aquele órgão ou tecido
que foi colocado dentro do seu corpo. Então, memória celular é a ideia de que qualquer célula pode conter expressões de memória. Isso tem a ver com bióforos e biofótons. Pode ser assunto para outra ocasião. E que está um deles no citoplasma e outro deles no núcleo das células. Então, uma questão curiosa para consideração. Não seria interessante uma prece a benefício dos doadores? Não seria interessante um passe magnético para desmagnetizar o órgão, especialmente o coração? Então, essa é uma outra ideia. E, além desse caso, eu tenho ideia, vou ver se eu encontro e mando para vocês, 2 outros em que a pessoa teve morte cerebral, doou seus órgãos, doou o coração. O coração de todos os órgãos é o que mais deveria ter a atenção das equipes cirúrgicas na área dos transplantes. E aí o que acontece? A pessoa era deprimido, o doador, adulto pleno. E aí, depois de muito sofrimento, sem o devido tratamento antidepressivo, ele põe fim à vida e se suicida. Mas o coração, se considerado meramente um órgão biológico, claro, seja um acidente, seja o que for, é um coração em boas condições para ser transplantado. Ele é transplantado, isso aconteceu no Reino Unido. E aí o que acontece? 6 meses depois, o paciente que era o receptor começa a se deprimir. A depressão vai indo, vai se agravando e ele se suicida. Como entender isto se a partir da ideia de que ele recebeu o transplante, ele era uma pessoa inteiramente rígida, normal, do ponto de vista também psicológico, psiquiátrico. Recebe um coração, um transplantado, isso é motivo de felicidade, de comemoração para o restante da vida. E com ele acontece justo o oposto. Ele se deprime e acaba indo embora. E o outro caso tem a ver com alcoolismo. De tal maneira que, enfim, é um caso parecido em que o resultado não foi dos melhores. A maioria evolui muito bem, precisa de nada de preocupação. Mas talvez essas equipes devessem pensar em algo a respeito de uma prevenção. Haja vista que qualquer coração doado tinha um dono, tinha alguém que precisou desse órgão, claro, durante toda a sua vida. Enfim, é apenas uma reflexão. Pensem a respeito, outro dia conversamos, porque agora nós vamos pegar papel e lápis e vamos nos concentrar. Tá bem? Pode ser? Enquanto isso, vocês vão pensando sobre coisas desse gênero. Semana que vem a gente volta. Tá bom? No dia 20, se Deus quiser. Então, queridos, vamos buscando material para escrever ou para desenhar. Vamos fazer a nossa prece para que preparemos nós mesmos
com a assistência dos nossos amigos espirituais, que eles também possam trazer, convidar entidade, quem quer que seja, que se afinize com esta equipe e este desenvolvimento da mediunidade para estar pertinho de todo mundo, de tal maneira que possamos sentir as suas presenças, seus pensamentos e procurando colocar de maneira objetiva e simples no papel. Que tudo corra muito bem e nós vamos ficar 15 minutinhos nos concentrando, agradecendo a todos os amigos que supervisionam as nossas tarefinhas. Muito obrigado a todos eles e que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, vamos conversar um pouquinho. Estão todos bem? Como é que se sentiram? Exercitando a concentração, a vidência, a psicografia. Sentiram-se bem? Alguém escreveu algo para relatar para todo mundo? Então, pelo visto, nada foi trazido através da escrita. E a outra pergunta, alguém viu alguma entidade, algum cenário, algo que pareça ser do mundo espiritual? Posso? Sim, dona Adelina, claro. Veio só uma coisinha muito singela, muito breve. Portanto, eu no início dos trabalhos vi aqui uma entidade, parecia um pintor do tempo dos impressionistas, sabe? Um boêmio do Quartier Latin, lá em Paris, percebe? Com os seus bigodes bem traçados, bem cuidados, perinha, uma figura muito elegante, digamos assim. E não sei desenhar, mas comecei aqui a desenhar umas folhas, não acabei, e não sei desenhar. E mais umas coisas que parecia uma cidade futurista com aquilo parece discos voadores, parece que é o transporte do futuro. Mas eu não sou propriamente artista, não é? Mas veio também uma breve mensagem, muito, muito breve mesmo. Vivemos na orla da grande mudança, da transição de almas, de terras e céus, bem na orla, onde a aurora é prenúncio do reino do bem. Com Jesus trabalhamos, com Jesus aguardamos os frutos, tanto luminosos dos nossos esforços. Portanto, não me disse quem era, é anónimo. Seria esse que você viu, que Não sei o parecia... nome, eu não sei se o nome que me veio, portanto, quando vi a figura, percebe essa vontade de desenhar, embora não seja grande desenhadora, veio o nome de Chambray, não sei, Chambray, não sei quem é, não faço a mínima.
Tudo bem, Eu vou pesquisar, pode ser que encontre alguma coisa. pode ser. Mas mais ou menos isso. Lá a Cidade do Futuro foi tudo em tons de amarelo e, e é como se os automóveis voassem em vez de andarem no chão, sabe? E assim uns mini aviões a andar no ar, que seria o trânsito, por exemplo, a cidade por cima, uma cidade grande, que arranha-céus. E esses veículos, digamos assim, alguns até diáfanos, a voarem entre os prédios, as estruturas. É isso. Muito bem, dona Adelina. Muito bem. Ou a senhora foi lá no futuro e olhou aquilo tudo, Não ou sei. então eles projetaram uma imagem, que é o mais provável, né? Sim, 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 Dá, sim. dá menos trabalho, não Sim, é? aliás, eu até posso, mas é mesmo aquilo é muito rudimentar, porque como eu digo, eu não tenho o dom de que eu saiba de pintar, nada disso. Mas eu fiz lá uns rabiscos, até tenho aqui uns lápis de cores, porque vi logo de início que a cor seria amarelo e cinza. Portanto, é isso. Tudo bem. Tá bom? Está muito bem, dona Adelina. Muito bem. Isso. Obrigada. De nada. Então, alguém mais gostaria de comentar algo? Estão todos bem, não é? Então, nós vamos fazer a nossa prece de conclusão, agradecendo que os benfeitores possam nos dar o passe espiritual em todos aqui, nas suas residências, onde estiverem. E se alguém em casa também estiver precisando, claro que eles também trarão o melhor para estas outras pessoas. Que nós tenhamos uma noite de repouso e amanhã possamos estar na prece e no mais tardar ou na fluido infantil de quinta ou no dia 20, voltando e dando continuidade ao nosso estudo. Que todos fiquem muito bem e a nossa gratidão aos amigos espirituais de todos que possam ter nos envolvido durante a reunião de hoje. E aqueles que não puderam comparecer, que também possam ser assistidos, beneficiados do mesmo modo. Agradecendo a Jesus, nós vamos concluindo o estudo da noite. Obrigado, amigos, e até breve. Muito bem, muito bem. A dona Denise está deitadinha. Eita, aí, boa noite, doutor. Boa Obrigado mais uma noite, vez. Marcelo. Obrigado É mais uma isso. vez. Nada, meu querido. Ela está adormecida, né? Adormecida, adormeceu durante o estudo. Isso. Há de ter sido providencial também. Graças a Deus. A Muito dona obrigado. Denise tem um problema de saúde muito delicado, já há bastante tempo, que vem progredindo devagarzinho, mas tem sido muito ajudada também para vivenciar essas dificuldades que ela tem tido. Graças a Então, Deus. muito bem. A Adriana já está quase dormindo, a Georgette nem tanto,
O Paulo Pinheiro já está lá quase meia-noite, né, Paulo? Quase, aqui é meia-noite e meia. Por acaso hoje estou, mesmo durante a sessão, estava com muito sono, não é? Por acaso, É, vou já direitinho para a cama. então já vai correndo. Ah, Tchau, gente. Um grande abraço, uma boa noite Um e até abraço, essa um abraço. semana. Boa Boa noite, noite. Até Luiz breve. Sérgio. Boa noite a todos.